nome é Júlia Galvani e começa agora mais uma entrevista do quadro Pioneiros de Luz. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui no Centro da Memória o senhor Cláudio Fantacucci. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Júlia. É um privilégio muito grande. Realmente é uma surpresa eu estar aqui, né? Eu não esperava, mas Sim. Obrigado pela oportunidade. Certo. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais da história de vida do seu Cláudio. E então vamos começar um pouquinho ali sobre as suas origens, onde e quando o senhor nasceu. Então eu nasci em Novo Horizonte, interior de São Paulo. Daí, com poucos meses de vida, meus pais foram para o Paraná e de lá eu vim para São Paulo, capital, é onde eu estou até hoje. Certo. E qual que é a sua data de nascimento? É 28/8/53. Ok. Então agora, final do mês, com a graça de Deus, se eu chegar lá, eu estarei completando 70 anos. Muito bem. E qual o nome dos seus pais? E o senhor também teve irmãos? Então, eu sou parte de 5 irmãos, né? Sou o mais velho. O meu pai era Guerino Fantacucci, já falecido. A minha mãe, Ana Contrajane Fantacucci, ainda é viva, mas está com Alzheimer. E tem os irmãos Cleusa, Clóvis, Nivaldo e Cleide. São os vivos, somos vivos ainda, né? Muito bem. E na sua família, o senhor já nasceu numa família adventista? Ou como que vocês conheceram a mensagem? Não, Júlia, a minha história é bastante interessante. Nós morávamos no interior do Paraná, como eu falei, né? Depois, com 13 anos, meus pais mudaram para a cidade. E minha mãe, muito católica, né? Religiosa, meu pai. E sempre incentivou a gente a ir para a igreja. E naquela época a Igreja Católica estava inovando, colocando para a heresia, eu diria que é o pequeno grupo da Igreja Adventista hoje, né? E eu me inteirei muito nisso aí. E foi um caminho para o Adventismo, né? Eu me lembro bem, nesse grupo eram 10 pessoas, 5 casais. Se fosse jovem, 5 rapazes, 5 moças. E eu fazia parte desse grupo. E aí deram uma apostila para nós estudar, muito teológica, eu não entendia nada. E eu perguntei para o bispo se poderia estudar a Bíblia. Ele falou que podia. Então, na minha ignorância, eu comecei a ler o Novo Testamento, as parábolas. E aquilo me despertou interesse. E foi onde, depois, futuramente, já vou adiantar, né? Conheci a minha esposa, também foi um outro milagre, né? Pessoas que, se tiver alguém que vai nos ver, depois de vir para São Paulo sozinho, eu fui visitar minha família. Na época, nós tínhamos passagem, eu morava no interior do Paraná e só tínhamos passagem de São Paulo a Maringá. De Maringá para a cidade que eu morava não tinha direto. E quando eu cheguei em Maringá, comprei a passagem de volta. E a minha, então, futura esposa comprou passagem de volta, né? E, por planos de Deus, a mesma poltrona. Que legal! Então, conheci minha esposa e, através daí, conheci a Igreja Adventista, isso em 1975. Que bem! Sou grato a Deus por estar nela até hoje. Amém! Então, seja louvado. Amém. Vamos voltar um pouquinho ali na história, né? Então, onde o senhor fez a sua educação primária, colegial? E quando começou ali o seu trabalho, né? Então, o motivo de eu vir para São Paulo foi exatamente isso. Porque lá no Paraná onde eu morava não tinha um ensino médio na época, né? À noite. Só tinha durante o dia. Eu trabalhava, não podia estudar, não tinha condições. E aí foi onde que eu ouvia pelo rádio que tinha supletivo em São Paulo, que 1 ano e meio você fazia, né? E eu vim para São Paulo. Até hoje, né? Estou ali. Então, eu fiz o ensino médio na ASP São Paulo, fiz faculdade, né, de matemática na ASP São Paulo. Então, essa é a minha graduação. Certo. E como, então, começou o seu trabalho na instituição adventista? Então, minha profissão é marcenaria, sou marceneiro. Apesar de ter feito muitas outras coisas, mas sou marceneiro. E quando eu vim para a igreja, eu conheci alguns membros da Igreja da Alvorada, que é em frente, a quem conhece, em frente ao NASP São Paulo. E aí um dos colegas, que é o meu amigo, né, do coração, o irmão Masayoshi, né,
E não, você tem que trabalhar no NASP, tem que trabalhar no NASP, tem que trabalhar... Na época não era o NASP, era IAE, né? E aí foi onde eu conheci o Sr. Stopassoli, que faleceu ano passado, né? Meu primeiro chefe na organização adventista, e entrei no IAE, então, o NASP hoje, através da marcenaria. Certo, e foi em que ano isso? 1978. 78, muito bem. E nessa época, o senhor já tinha conhecido a sua esposa? Já era casado. Certo. Nessa época já era casado. Já tinha me casado quando eu vim para a igreja, para trabalhar na obra. Certo. Então vamos falar um pouquinho da família que o senhor formou, né? Como o nome da sua esposa e também qual a área de atuação dela? Então, a minha esposa, quando eu a conheci, ela era secretária. Ela tinha feito secretariado no antigo IAE, né? Depois ela fez serviço social e felizmente ela é assistente social. Ela que estruturou esse sistema de bolsas, né? O sistema social na Igreja Adventista, no IAE São Paulo. E a minha filha mais velha puxou a mãe, é assistente social, trabalhou até o mês passado na Associação Paulista, Associação Paranaense Sul. E a mais nova fez engenharia, aqui, engenharia. Não está atuando na área, está ali no país nosso vizinho, em Sydney, na Austrália. Muita saudade dela, né? Então, essa é a história da minha família. Somos eu e esposa, da mãe nova Lino Fantacucci, a Gisele Lino Fantacucci e a Cláudia Lino Fantacucci. Amém. Deus seja louvado também pela família que o senhor formou. E agora voltando então para o IAE, o senhor foi contratado na área de marcenaria. E como que era o IAE naquela época? Quais as pessoas que o senhor conviveu ali que mais te marcaram? Então, quando eu cheguei no IAE, o diretor-geral era o professor Oli Pinto. Depois ele saiu, aí entrou o saudoso pastor Walter Boger. Eu estava até comentando com alguns colegas fora ali que ele é o responsável por eu estar na organização até hoje. Por 2 vezes, por problemas diversos, ele me segurou. Eu sou grato a Deus, em primeiro lugar, depois a ele, né? Então, o pastor Walter Boger, a marcenaria era o Sr. Stopassoli, José Stopassoli, que era o meu chefe, né? E ali tem o Masayoshi, depois a gente conheceu o Moacir, aí veio outros colegas mais na área de marcenaria. Mas que me marcaram bastante, administrativo, pastor Henrique Berger, né? Saudoso pastor Henrique Berger também, e outros mais, né, que a gente foi conhecendo, não lembro o nome, mas daqui marcou bastante na época, então era o pastor Oli Pinto e o pastor Walter Boger, né? Aí o Oli saiu da diretoria, foi para a diretoria interna e o pastor Walter Boger assumiu a direção do campo, né? Foi aonde, isso foi na década de 80, 81, foi onde desapropriou a venda lá que comprou Engenheiro Coelho. Muito bem. E fala um pouquinho mais da sua área, quais oportunidades que o senhor teve ali de construção, de ajudar na mobília do NASP São Paulo? Olha, Júlia, é uma história bastante interessante, né? Porque você sabe que a organização ela é dinâmica, né? É dinâmica. Então, eu tive o privilégio de contribuir bastante na área de marcenaria. Da década de 78, né? 70, 80, 90, nós não comprávamos nenhum móvel fora. Tudo que a escola usava, com exceção de ferro, né? A área de madeira, tudo nós produzimos. Então, como marceneiro, eu entrei, depois o Stopassoli saiu, eu peguei a chefia da marcenaria por 12 anos. Então, a gente teve esse privilégio de fazer tudo isso lá. Foi uma experiência muito agradável, né? E muito boa ali no IAE e NASP São Paulo. Muito bem. Então, o senhor já comentou que ficou 12 anos na marcenaria. E que outra função o senhor também atuou ali? Pois eu estava brincando, né? Agora há pouco com o rapaz que cuida da livraria. É um privilégio trabalhar na organização adventista. Eu sou grato a Deus por isso. Então, em 1996, 97, eu fui promovido, então, da marcenaria para a manutenção geral. Né? Então, assumi a manutenção geral. No ano de 2000 para 2001, eu fui promovido para o setor apoio acadêmico, né? Então, trabalhei quase 4 anos no apoio acadêmico. Depois, eu fui mudado para ser o responsável do centro esportivo, chamamos no NASP São Paulo, Senap, né? E em 2008, aí me levaram para a preceptoria.
Eu fiquei na prescritoria por 7 anos. E agora, no final da vida, já sou jubilado, graças a Deus, aposentei, mas continuo contribuindo na área de marcenaria. Voltei às origens. Que legal, que legal. E o senhor está muitos anos ali acompanhando o NASP São Paulo. Se for lembrar de quando o senhor chegou, o senhor viu muito crescimento ali? Que mudanças que o senhor viu acontecendo no campus? Olha, Júlia, eu brinco sempre com alguns colegas, né? Quando eu cheguei, conheci o IAE, você conhece o IAE São Paulo, a Alameda ali em frente ao prédio central, o salão de atos, a igreja, nós não tínhamos 1 centímetro de calçada, era tudo terra. Né? Então, eu vejo hoje com alegria, eu me lembro muito bem, 1982, quando houve a desapropriação, nós tivemos o privilégio de receber na igreja, que não era consagrada ainda, o pastor Walter Boger conseguiu levar para o IAE o governador de então, Paulo Maluf. E na época o pastor Boger pleiteou ele asfalto para o estacionamento. E ele doou. Ele ficou feliz que ele doou, né? Então aí começou o calçamento dos estacionamentos que hoje existem e depois começou o calçadão que nós chamamos ali. Então foi nessa época. Então eu lembro com saudade porque peguei os primórdios ali ainda, né? Lógico que é bem mais velho do que isso, né? Mas as coisas cresceram. E daí vem a renovação dos prédios, investimento, faculdades crescendo, né? O sonho que eu tinha de fazer uma faculdade numa organização adventista que não tinha à noite também, só tinha de manhã. Na época só tinha a pedagogia, que chamava educação, né? A enfermagem e a teologia. E não era a área que eu me identificava, né? Mas depois, felizmente, eu consegui fazer matemática, porque teve à noite eu consegui conciliar o trabalho com o estudo. Certo. E na área espiritual ali da igreja, teve algum evento ou pessoas que marcaram o senhor? Como que o senhor avalia assim no campus? Olha, muito boa essa pergunta sua. Eu estava até comentando na semana passada com um colega o privilégio que nós tínhamos na década de 80. Toda semana de oração a escola parava no período de aula, para nós irmos assistir os cultos, né? Então, muitas semanas de oração marcaram. Pastor Fairabe, pastor Bulhão, outros pastores, né, da época, nomes que nós lembramos com saudades, né? Marcaram muito a minha experiência cristã. O fato de vir do mercado comum para o mercado da instituição, os cultos matutinos, isso não tem preço, Júlio. Isso, sabe, é uma coisa que marca a vida da gente e a gente leva para a eternidade, né? Com certeza. Então, esses 5 minutinhos, 10 minutinhos, que alguns julgam como perda, né? Às vezes, mas você está recebendo um alimento espiritual e renovando a bateria para o dia do trabalho. Então, isso marcou muito na minha vida e tem me ajudado muito. E depois a gente foi crescendo na igreja, graças a Deus. Hoje eu continuo como ancião de igreja e isso, a igreja me proporcionou fazer o curso de férias, de teologia. Então, gratidão a Deus, só gratidão, né? O crescimento da gente. Amém. E agora, o senhor teria uma história marcante, assim, que o senhor viu ali a mão de Deus agindo? Pode ser na sua vida, no seu trabalho? São muitas que a gente lembra, né? Sim. Mas, assim, transformações de pessoas, né? Aqui mesmo, agora na hora do almoço, encontrei com alguns alunos que trabalharam comigo, né? Alunos que chegam, a gente brinca, né, na nossa linguagem, rúdia, né? Às vezes, e a educação, as amizades, vai lapidando e ele se transforma. Então, isso são exemplos de vida que marcam muito. E hoje, você encontra com esse pessoal, eles abraçam, são gratos, né? Isso marca bastante. Mas uma experiência interessante, isso já foi bem mais recente, Júlio, foi na faculdade. No último semestre da faculdade, o professor coordenador Ivanildo Prado, ele deu oportunidade para a classe para a gente dizer o que achou do curso, o que devia melhorar, o que devia fazer e tal. E aí cada aluno falou. E um deles, que fizemos amizade, ele disse o seguinte: professor, eu quero agradecer a Deus. Ele falou, eu falar essa palavra hoje é estranho para mim, porque eu entrei nessa faculdade há 4 anos atrás como ateu. Mas eu saio hoje não como adventista, mas crendo que existe um Deus. Então isso de olho pra gente, e a gente era amigos, né? Nas aulas conversando.
Então, talvez eu tenha contribuído para mostrar Deus para ele também. Então, isso marcou bastante na minha vida. Amém. Amém. Agora já estamos chegando aqui no final da entrevista. O senhor tem um verso da Bíblia favorito? Julie, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 5, 23, se eu não estou enganado. Então, quando eu falei o começo da minha vinda para a igreja, né? Eu gostava muito da Bíblia. Então, a minha paixão, eu diria, pela Bíblia, a minha ignorância, hoje um pouco menor a ignorância, né? Quem não sabe tudo, mas tinha isso. Então, quando eu cheguei nesse texto de Paulo, tudo posso, né? Tudo posso, né? E o outro texto que eu reporto são dois. Primeiro, buscar em primeiro lugar, Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Sim. Eu tenho experiência própria da vida que Deus acrescentou anos de vida para mim, dias de vida, família e bênção, que não tenho, é só a eternidade para agradecer. Amém. Então eu queria muito agradecer ao senhor por ter contado um pouquinho aqui dessa experiência de vida e desejo que Deus continue abençoando o senhor e a sua família. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e é um privilégio poder participar, que vocês tenham sucesso nesse trabalho que vocês fazem. Amém.